fazer uma parte aqui, Bodão, só... Eu teria muita coisa... Só um minuto, Bodão, só um segundo. Assim, eu teria muitas coisas a dizer, mas eu queria falar duas. A primeira é a seguinte, não era sobre a Leila, e ele meteu a Leila no meio. Ele conseguiu fazer um elogio ao Abel e meter a Leila no meio de uma maneira muito pejorativa. Tem nome isso, gente. Tem nome isso. A segunda é a seguinte, é tão engraçado como certos homens conseguem falar tão apaixonadamente sobre a grama, sobre briga, sobre o dirigente desse, o treinador daquele, mas ninguém se manifesta nem sobre o Daniel Alves, nem sobre o Robinho e nem sobre a entrevista lamentável do Tite. Sobre isso ninguém fala, né? Ficam escondidinhos. Então, eram só essas duas coisas que eu queria falar. Marco Antônio, ele me citou, como ele me citou, eu até queria responder para ele. Eu ia responder que ele acho que não ouviu minha declaração. Nas coisas que ele falou, eu também critiquei o comportamento do Abel, falamos a mesma coisa. Mas ele foi muito autoritário, só quis falar ele. Ele foi um delegado de polícia, se eu não me engano, está acostumado a gritar, a mandar, não ouvi ninguém. Também não tenho vontade de falar com ele, não, como disse o Renato. Só para deixar de novo, fechar o assunto aqui, que deu bastante repercussão, muitas frases. É uma pessoa cujo cargo, como disse a nota do Palmeiras, foi importante durante algum período. Ele foi ex-presidente do Corinthians, ele é conselheiro no Corinthians, e as declarações dele repercutiram, e aqui no UOL, tanto eu como o André Hernan, que também entrevistou ele mais cedo, e a gente vai ter aqui essa entrevista, jornalisticamente precisamos ouvir os personagens, não pudemos debater, e fica aqui então o gostinho de querer ouvir, para quem tiver essa vontade, mais do que ele falou. Um pedaço eu vou poder te ajudar, Renato, porque eu era setorista do Corinthians quando aconteceu de o Tite liberar o Marquinhos porque ele não daria jogador. Foi na primeira passagem do Tite pelo Corinthians entre 2004 e 2005, antes dele ser demitido pelo Kia Jorabichian, dono da MSI, uma das parceiras que o Corinthians teve nesse monte, de várias parceiras que o Corinthians teve nos últimos 30 anos. E, de fato, à época, ele disse e dispensou o jogador por achar que ele não seria um zagueiro à altura do que ele virou, inclusive titular absoluto durante a era Tite na seleção brasileira. Pois isso aí, Marília, tudo é a maneira como você fala. É o que eu falei aqui no início. Eu nem discordo tanto da análise base dele, do Abel, que o Abel realmente extrapola. Agora, a maneira como ele fala é totalmente errada. Eu já tinha achado isso ao ler, e agora, então, me convenci 100%. Ele não fala, ele discursa e sai do palanque. Então, isso não é entrevista. Isso é monólogo, entendeu? E o monólogo dele realmente não me interessa, decididamente não me interessa. E eu acho que com a Leila, então, ele foi de um baixo nível assustador. Não há outra palavra que não defina, que não seja baixo nível. Sobre o que ele falou de vocês da imprensa, ou de nós da imprensa, não dá para concordar, inclusive, porque se é uma coisa que a gente faz é criticar a atual a renovação e transparência, não só a imprensa, como os sócios do Corinthians, que de forma contundente votaram no Augusto Melo, que também tem gestão de 2 meses bastante observada com lupa, não só por este veículo, mas por todos do que está acontecendo. Sobre o Mano Menezes especificamente, para quem não se lembrar, eu vou contar aqui, o Mário Gobi tem uma relação de amizade muito próxima ao Mano Menezes, desde que ele era diretor de futebol do Corinthians. Ele foi diretor de futebol do Corinthians antes de ser presidente do Corinthians. Ele contratou o Mano Menezes mais de uma vez. Então, como ele disse, durante alguns anos, o Corinthians teve entre Tite e Mano, Mano e Tite. E depois vem o Carille, a saída do Tite para a seleção brasileira, Carille, que tinha sido auxiliar de ambos no Corinthians. E, claramente, ele está numa posição ali, com todo respeito, de alguém que está doído tanto quanto o Mano Menezes, que foi saído do Corinthians, depois, vou repetir, de 5 derrotas consecutivas no Campeonato Paulista, com todas as confusões que ele teve em relação aos reforços, é verdade, mas nunca na história do Corinthians recente, quando eles haviam perdido 5 jogos seguidos, e eu sou contra a troca a cada 3 meses de técnico, mas há exceções que comprovam a regra, e o trabalho do Mano dessa passagem do Corinthians de setembro até aqui, foi de fato ruim tecnicamente. Nós vamos mudar de assunto.
O Muricy Ramalho, na semana passada, deu uma entrevista aos nossos companheiros Arnaldo Tironi, dizendo e defendendo a permanência do Rames. Aconteceu na terça-feira passada, essa entrevista faz uma semana, dizendo que ele é um jogador diferente, que o São Paulo poderia jogar de uma forma diferente, que os técnicos novos têm, às vezes, um pouquinho de relutância em sair do livro e ir para a vida real, e que, às vezes, o auxiliar dele deveria ser mais velho, e que ele achava que o Rames era basicamente o Rames e mais 10. Pois amanhã ele tem essa chance, Renato. É Rames e mais 10 ou o Rames volta para o São Paulo sentadinho no banco, na sua opinião? Não, eu acho que o Rames joga amanhã, de qualquer maneira. A minha dúvida é se ele vai começar jogando ou se ele vai entrar durante a partida. Eu, se fosse o Carpini, botaria ele no banco de reservas e o colocaria durante a partida. Porque, afinal de contas, a entrada do Rames Rodrigues provoca uma série de mudanças no esquema tático do São Paulo. O São Paulo joga de uma maneira em que o Rames Rodrigues, para jogar, vai ter que ser modificada. Todos os jogadores, até o Rafinha, que já jogou com o Rames Rodrigues, disse, olha, o time tem que jogar para ele, o time tem que jogar e marcar por ele. Ele é muito talentoso, mas a bola precisa chegar no pé dele limpa. Ele não vai ajudar a marcar. Ou seja, é uma decisão complicada. Agora, mais do que a decisão tática, para mim, o problema é que ficou e criou-se uma decisão política. Porque quando o Muricy dá aquela entrevista para o Arnaldo e para o Tironi e diz que para ele tinha que ser James Rodrigues e mais 10, o Carpini fica numa situação delicada. Porque se ele não seguir o que o Muricy fala, ele só tem uma saída, ganhar tudo. Ganhar, ganhar, ganhar e ganhar. Aí ninguém vai poder falar nada. Mas se ele tropeçar, como ele andou tropeçando, aí a coisa vai ficar quente. Eu acho, aí é a opinião minha, e o que eu faria como treinador? Eu botaria no banco e entraria com ele durante o jogo. Mas ele vai ter que entrar amanhã. É impensável na minha cabeça o Rames Rodrigues ir para o banco e voltar sem ter jogado. Aí mesmo que a crise estoura de novo, ele diz que vai querer ir embora de novo. Agora, o Carpini ficou numa saia justa e tanto. Antes de passar para o Bodão, eu vou fazer uma correção aqui. Eu disse que o Marquinhos foi dispensado na primeira passagem do Tite pelo Corinthians, mas foi na segunda. São muitas passagens. Foi na segunda passagem do Tite pelo Corinthians. Bodão, você está assistindo aí de camarote, quando você tirou suas férias nababescas, foi sair em todos os bloquinhos, escolas de samba. O Rames não era mais jogador, era jogador de São Paulo, deixou de ser jogador de São Paulo e agora é jogador de São Paulo. Amanhã o Carpini ouve o Muricy e começa com ele de partida e depois ele se acerta com o grupo, ou o Rames faz parte do grupo e começa sentado no banco? Eu acho que o Carpini tem que mostrar que ele é o treinador. Vença ou perca, mas tem que ser com as ideias dele. O Rames não jogou nada. O time de São Paulo não jogou nada, não fez um bom jogo. Perdeu pênalti decisivo. É banco. E se precisar, bota. Mas... E nem que seja para jogar mal de novo. Ele foi craque há 10 anos atrás. Ele precisa jogar para merecer ser titular. Muricy, meu amigo Muricy, acho que forçou a barra aí pelo Rames, que quis sair, não arrumou time, voltou. São Paulo está papencando demais um jogador que não fez nada até agora. Nem agradecimento ao clube por contratá-lo, nada. Eu ficaria no banco. Injustiça é o Rato, que é o melhor jogador do time, que corre, que decide ser banco. O James não é erro nenhum botar ele no banco, nenhum. Pois é, amanhã veremos, né? O último treino hoje do São Paulo foi fechado, vamos ver qual vai ser a decisão. A gente brincou já em outros programas aqui dessas relações de poliamor, começando pelo Tite, quando ele falou, a gente brincou aqui, e pode ter muitos amores. Nessa relação do Carpini com o Rames, é um trisal, porque o Rames com o São Paulo e o Carpini recebeu o casal e tem que aceitar. Não foi decisão dele. Mas é bom lembrar também que quando o Carpini assumiu o São Paulo depois da saída do Dorival, o Rames ainda estava lá. Então, ele não, é um problema com o qual, em algum momento, ele teria que lidar.